Pinheiral, 23 de novembro de 2021, 65ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Marco Antônio Pereira, Jordace Elias Mendonça, Demóstenes José Nunes Paulino, Luiz Carlos da Silva, Carina Valim Pires, Leonardo Sergino Cabral, Mário Arthur Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barros, José Augusto dos Santos Cardoso. Pela ordem, presidente, gostaria de convidar o coronel Germano e sua esposa para que tomassem seus lugares aqui nos assentos especiais dessa casa. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 64ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de novembro de 2021. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino ao seu secretário que lê o expediente. Indicação 290 de 2021. Demóstenes José Nunes Paulino, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, promova a construção de uma quadra poliesportiva e uma área de lazer no bairro IP. Justificativa. A presente indicação justifica-se na necessidade de oferecer à população do bairro IP condições estruturais para a prática de atividades físicas e atividade de lazer. Considerando seu constante crescimento e de sediar importantes estabelecimentos comerciais, além de escolas e creches, o bairro IP ainda corresponde a uma região do município carente de investimentos na área de entretenimento. Por esta razão, é importante que o Poder Executivo disponha de recursos aptos a investir na construção de uma quadra poliesportiva em uma área de lazer no bairro, a fim de promover as condições estruturais necessárias para que os moradores do bairro desfrutem de mais qualidade de vida, através de atividades que poderão ser realizadas na dependência da quadra e região. Sala de Sessões, 23 de novembro de 2021, vereador Demóstenes José Nunes Paulino. Indicação 292 de 2021, Jordace Elias Mendonça, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, que promova a instalação de banheiros químicos feminino e masculino, até a construção de banheiro definitivo na Praça Luiz Gonzaga Carvalho, situada na rua Nini Cambraia, bairro Centro. Justificativa. A Praça Luiz Gonzaga Carvalho é utilizada como local da feirinha de Pinheiral, a qual circula grande número de pessoas, especialmente aos sábados. Por ainda não ter sido construído um banheiro físico no local, os frequentadores e trabalhadores da feira encontram dificuldade por permanecerem longo período na praça, sem estrutura adequada. Assim, a instalação de banheiros químicos até a construção definitiva atenderá melhor todos os frequentadores da feira da nossa cidade, incentivando, inclusive, que a população frequente o local por mais tempo, além de promover aos nossos trabalhadores condições mais dignas durante sua permanência na praça. Sala de Sessões, 23 de novembro de 2021, vereador Jordace Elias Mendonça. Indicação 293 de 2021, Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras e à Coordenadoria de Transporte e Trânsito, que seja promovida a demarcação e sinalização de todas as paradas de ônibus do município de Pinheiral. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na necessidade de organizar a dinâmica de parada de ônibus no município de Pinheiral. Nota-se que tem sido constante a reclamação da população
local que os motoristas de ônibus não se utilizam de um local específico para a parada de embarque e desembarque de passageiro, fazendo com que muitas das vezes os ônibus não realizem o recuo necessário, realizando tais paradas no meio da rua. Tudo isso gera desgaste e desorganização, já que alguns passageiros afirmam ter que percorrer longa distância, além do entrave na fluidez do trânsito. Desta forma, uma simples medida de organização certamente permitirá melhorias na rotina da nossa população que utiliza o transporte público, além de promover organização no trânsito, através da demarcação de recuo para a parada com a sinalização adequada. Sala de Sessões, 23 de novembro de 2021, vereador Marco Antônio Pereira. Indicação 294 de 2021. Mário Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Rural, que seja promovida a retirada de uma árvore situada na rua Bulhões de Carvalho, atrás da creche municipal Eunice Gouveia, no bairro Rolamão. Justificativa. A árvore localizada na rua Bulhões de Carvalho, no bairro Rolamão, corresponde a uma planta robusta que se encontra com seu caule podre e com grande risco de queda. Devido ao seu estado estrutural, uma grande preocupação da população local é que tal árvore acabe caindo, considerando a existência de uma creche municipal Eunice Gouveia, bem em seu raio de localização. Não se pode esquecer que a queda dessa natureza pode culminar em danos de difíceis ou impossíveis reparação, lembrando que cabe ao Poder Executivo as aludidas providências, já que o cidadão não pode simplesmente cortar a árvore a seu livre-arbítrio, sob pena de ser multado e ainda responder a outros procedimentos, necessitando de autorização e métodos técnicos para a retirada das raízes de forma segura e sem danos às redes de água e esgoto. Sala de Sessões, 23 de novembro de 2021, vereador Mário Arthur Franco Garcia. Indicação 295 de 2021. Mário Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja promovida a substituição de lâmpada queimada na rua José Fará, mais especificamente em frente ao número 11, no bairro Centro. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na necessidade da realização de um serviço periódico que envolve tanto questões de organização urbana quanto de segurança. Já é sabido que sempre que se identifica a danificação de alguma lâmpada de um poste da cidade, faz-se necessário que a secretaria competente promova seu reparo ou substituição com urgência, já que a escuridão das ruas favorece a ação de criminosos e atos imorais. Portanto, a localidade ora indicada corresponde a uma via do bairro Centro que se encontra com uma lâmpada queimada, carecendo, portanto, de tal substituição. Sala de Sessões, 23 de novembro de 2021, vereador Mário Arthur Franco Garcia. Moção de aplauso número 15 de 2021. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa Câmara Municipal, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora dessa colenda casa que seja votada a moção de aplauso ao excelentíssimo Coronel Antônio Washington Borges Germano, por sua brilhante atuação profissional e por todo o reconhecimento conquistado em nossa região. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, atualmente homenageado e reside no município de Paraíba do Sul. Casada com Renata Germano, é pai de 3 filhos, Daniel, Rafael e Lucas. Em 21 de abril de 2009, alcançou o posto de coronel da Polícia Militar, sendo transferido para a reserva remunerada em 21 de abril de 2013. Atualmente, vem desempenhando as funções de advogado e palestrante. Como profissional extremamente qualificado, está sempre em busca de atualizações, tendo, dentre outros, o título de bacharel em ciência jurídica, pós-graduação em gestão estratégica de segurança pública, mestrado em direitos humanos e efetivação da justiça, além de diversos cursos de aperfeiçoamento na área jurídica e militar, como, por exemplo, o curso superior de polícia militar e curso de altos estudos da política
estratégica. Membro do Conselho Estadual de Trânsito, foi também professor do primeiro curso de pós-graduação de Trânsito do Rio de Janeiro, sendo graduado atualmente nas áreas de Direito Administrativo Penal e Penal Militar, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em sua carreira militar, tem como registro o título de comandante da antiga Companhia Especial da Polícia de Trânsito. O homenageado é reconhecido em seu meio de convívio pela presteza e eficiência que executa suas funções, sendo sempre muito dedicado em seu trabalho, o que o torna um profissional digno de elogios. Portanto, em reconhecimento ao trabalho prestado e por toda a sua trajetória, é que desejamos, através da presente moção, externar as homenagens desta casa, com votos de ainda mais sucesso em sua vida pessoal e profissional, que da presente se dê ciência ao homenageado. Câmara Municipal de Pinheiral, 23 de novembro de 2021, vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Em discussão a moção. Pela ordem, senhor presidente, vereadores que compõem o plenário dessa sacolenda da Casa de Leis, público que nos prestigia presencialmente e também pelas redes sociais Facebook. Senhor presidente, é motivo de muito orgulho hoje apresentar essa moção de aplausos para o Coronel Germano, uma pessoa que é referência na segurança pública no estado do Rio de Janeiro, é uma pessoa de uma conduta ilibada, que é digna de respeito, aplausos e seguidores na carreira militar. Tive a oportunidade de ser um dos seus comandados, na época que os policiais do interior foram transferidos para a capital do Rio de Janeiro. Nós fomos parar lá no GETAM, Grupamento Especial Tático Móvel da Polícia Militar, os boinas azuis na época. E Coronel Germano é aquele comandante, enquanto na ativa, que participava, não era aquele coronel que ficava em gabinete, muito pelo contrário, ele ia junto com a tropa em muitas operações, estando sempre ao lado do policial e defendendo, acima de tudo, os direitos dos cidadãos do nosso estado do Rio de Janeiro, sempre pensando na segurança, no bem-estar da nossa população, o que a gente sabe que é muito difícil, pelo posto de um coronel. E tinha, na época, o GETAM, na verdade, ele entrava em todas as áreas dos batalhões da capital, onde tinha troca de tiros, mandava o GETAM. O batalhão ficava encurralado em qualquer comunidade do estado do Rio de Janeiro. Quem designava o deslocamento era o Coronel Germano, que cuidava de todo o policiamento na época, para conter os bondes. Não é isso, coronel? Na época que tinha os bondes dos marginais, então o GETAM foi criado, eram 4 viaturas com 16 policiais, salvo engano, que na verdade conseguia dar uma tranquilidade, um conforto nessa guerra urbana que nós vivemos. E fora isso, as ações do coronel na Polícia Militar, por onde ele passou, pelo trabalho que desempenhou, é motivo de referência quando se fala tanto na Polícia Militar, na segurança, quanto também se fala de trânsito, que é uma pessoa também que é muito referendada. E agora, nessa outra missão, como advogado, especialista em penal, entre outras atribuições, palestrante, uma pessoa que a gente sabe que essa homenagem da Câmara é uma homenagem singela, mas é pelos serviços significativos que Vossa Excelência prestou ao nosso estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é motivo de muita emoção, passa um filme na nossa cabeça, né? O que nós vivenciamos e sobrevivemos com a ajuda de Deus e principalmente pelas orientações ao qual nós estávamos sendo conduzidos por Vossa Excelência. Então, a homenagem ela é simples, é singela, mas é de coração, não só do vereador Cardoso Gugu, como de todos os vereadores que compõem esta colenda Casa de Leis. Quando o nome de Vossa Excelência foi levado para consulta, todos foram unânime, e a gente precisa sim, coronel, de pessoas como o senhor, referência até de outra cidade, hoje reside em Paraíba do Sul com a sua esposa, a Renata, qual aqui deixa o meu carinho também, minha consideração, mas é uma pessoa que é referência e pode nos ajudar. Ontem mesmo nós passamos aqui um requerimento solicitando o PROEIS, aqui, que celebre o convênio entre a Prefeitura Municipal com o Governo do Estado. E são pessoas pensantes que visam a coletividade,
o bem-estar da associação, que defende a família, que a gente tem que estar próximo, para trazer essas ideias para Pinheiral, para que aí sim a gente possa construir uma cidade com mais qualidade de vida. Então, gostaria de agradecer a gentileza, a gente sabe da sua agenda de estar aqui hoje presente para receber essa homenagem e agradecer a cada vereador aqui pela acolhida e com essa homenagem aí que quem ganha são todos nós, especialmente a população de Pinheiral, que ganha aí um amigo, um parceiro aí na área da segurança. Continua a discussão, a moção. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, pessoal que acompanha a gente pelo canal Facebook. Queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Cardoso pela essa linda moção. E também parabenizar o coronel aí, Germano, né? Cardoso já falou tudo que tinha que falar. Vindo do Cardoso é uma coisa que vocês trabalharam junto lá. E como o Cardoso é uma pessoa séria, acredito que você fez um bom trabalho e vai continuar ajudando no Rio de Janeiro, e que puder fazer para nossa cidade aqui também, né? Então, meus parabéns, que Deus te abençoe, né? Continue te iluminando, você, sua esposa, seus filhos, sua família, né? Primeiramente, Deus, né? Em primeiro lugar, porque se não fosse Deus, nós nem estaríamos aqui hoje. Então, meus parabéns, tá, coronel? Que Deus continue te iluminando, te abençoando. Continua a discussão, a moção. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, vereadora Karina. Boa noite, coronel e sua esposa. Vaguinho, Alex e o amigo lá de trás se faz presente aqui. Boa noite ao público que nos assiste de suas casas. Coronel, apesar de eu não conhecer o senhor, mas a gente conhece bem o Cardoso Gugu, então eu queria parabenizar você, vereador, por ter esse olhar clínico de trazer para essa casa pessoas que mereçam ser homenageadas. Então, eu estou aqui para parabenizar o senhor, coronel, pelos anos de serviço prestado ao nosso Estado, que a gente sabe que a gente depende muito disso, mas principalmente para parabenizar o senhor por não ter deixado o sistema te corromper, que a gente sabe que tudo na vida tem os dois lados, e os caminhos são muito próximos. Então, eu estou aqui para dar os parabéns ao senhor e só pedir que Deus continue abençoando a vida do senhor e de toda a sua família, e que o senhor possa ter vários anos de vida e esses anos sejam de exemplo para toda a sociedade. Parabéns, tá, meu amigo? E pode contar com essa casa aqui, que pessoas boas são sempre bem-vindas aqui, na casa e na nossa cidade. Continua a discussão, a moção. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, coronel. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o Cardoso por estar trazendo uma pessoa tão digna dessa honraria, uma vez que o serviço da Polícia Militar, principalmente no estado do Rio, não é um serviço fácil, quanto mais chegar ao posto de coronel. Sabemos a dificuldade, os noticiários falam todos os dias, e como o nobre vereador Léo falou, né, é muito difícil na Polícia Militar não se corromper. A gente tem diversos relatos, e fico feliz o senhor estar aqui nos prestigiando também, porque quem ganha somos nós com a sua presença. Mais uma vez, obrigado pela presença de Vossa Excelência, e sinta-se em casa. Cardoso, parabéns mais uma vez. Que Deus te abençoe. Continua a discussão, a moção. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente e o público que acompanha a gente através das redes sociais. Queria parabenizar o vereador Cardoso pela moção, o coronel, por todo o trabalho, os anos de serviços prestados no nosso Estado. A gente sabe a dificuldade que é a vida pública e principalmente na área que é a segurança pública. Então, meus parabéns pelo excelente trabalho que o senhor prestou esse tempo todo. Muito obrigado por servir tão bem o nosso Estado. Muito obrigado, coronel. Continua a discussão, a moção.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, público presente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, coronel e sua esposa, sejam bem-vindos a essa casa. Gostaria de parabenizar o vereador Cardoso Gugu por essa moção hoje dedicada ao senhor coronel e pelos serviços prestados a todos a nossa região. Parabéns, muito sucesso na sua vida e que Deus continue iluminando a família de vocês. Continua a discussão, a moção. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite às pessoas presentes. Boa noite às pessoas que assistem de casa. Boa noite, coronel. Boa noite a sua esposa. Vereador Gugu, só quero parabenizar pela moção. Realmente eu fiquei muito satisfeito, um currículo muito bom, tá? E quero aqui, mais uma vez, parabenizar você, vereador, e parabenizar o coronel pelos trabalhos, pela moção e pelo currículo. Tá bom, coronel? Meus parabéns e Deus continue abençoando o senhor e sua esposa. Continua a discussão, a moção. Pela ordem, presidente. Boa noite a todos os amigos vereadores, a população que nos acompanham. Quero parabenizar meu amigo vereador Cardoso pela iniciativa, por esse olhar, né, clínico aí nessa homenagem. Parabenizar o coronel. Agradecer, coronel, pelo trabalho prestado ao nosso Estado, à nossa população, por cuidar da nossa segurança pública. A moção ela é dada para quem tem serviço prestado, né, mas principalmente para quem tem bom serviço prestado. Então, o senhor é merecedor dessa homenagem e é um reconhecimento pelo seu trabalho, pelo seu bom trabalho. Parabéns. Continua a discussão, a moção. Boa noite a todos, boa noite, amigos vereadores, público presente. Eu não conheço o coronel Antônio Washington Borges, germano, mas como o Cardoso falou do senhor aqui, e é um orgulho para a gente dessa casa aqui receber o senhor aqui com a sua esposa, que a gente vê que você tem uma trajetória de vida muito bonita. Então é importante, hoje as pessoas acham mais fácil falar mal das pessoas do que falar bem. Então, quando a pessoa fala bem, é porque a pessoa prestou algo de bondade para os outros. Então, eu quero aqui te parabenizar e também que Deus abençoe a sua vida. Pela sua trajetória de vida, você já alcançou 80% dos seus objetivos que você estava planejando, mas eu sei que ainda tem mais algo no seu coração e Deus vai te abençoar, você vai chegar ter essa vitória que você tem no coração, que eu sei que você tem mais um objetivo na sua vida, e pode ficar tranquilo que até onde você chegou, Deus foi contigo e vai continuar sendo, e você vai chegar ao objetivo que seu coração almeja. E eu aqui quero agradecer o Cardoso Gugu, é uma pessoa que vem tem um carinho muito grande pelo senhor, porque ele vem falando comigo, tinha comentado se poderia ser ontem, aí acho que por algum motivo aí seria, Deus preparou que fosse hoje, então não tinha jeito. Então assim, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui nessa casa, dar esse privilégio para a gente, que é muito importante para a gente também, a gente fazer o quê? A gente fazer a nossa parte para as pessoas merecedoras, e que às vezes essa moção não é muita coisa, mas que é uma coisa que você pode receber, que é de coração. Todos nós aqui temos assim, para chegar onde o senhor chegou e viver no Rio de Janeiro, pode ter certeza que Deus está contigo, porque a violência que a gente vê, tanta coisa, tem pessoas que têm ódio de militar, então você pode ter certeza que Deus é contigo, você é um vitorioso, e eu vou deixar você à vontade, que você possa se expressar, o seu coração está pedindo 10 minutos aqui na tribuna, pode ficar à vontade aqui para o senhor ficar à vontade. Tá bom. Excelentíssimo senhor vereador Marquito, não é isso? Ilustríssimo, excelentíssimo presidente,
vereador, excelentíssimo senhor vereador Cardoso, Gugu. Eu cumprimento todos os presentes e vou fazer uma pausa para cumprimentar a pessoa mais importante que está aqui. Chama-se Renata Germa. Usando uma expressão de cavalaria, ela mordeu o bridão um pouquinho para vir. Falou assim, não, eu vou ficar lá fora. Eu falei, não. A gente está um pouco tempo junto, são 33 anos. E eu não digo que aturo, não. Eu vivo bem com a minha mulher. Porque se assim não fosse, eu não estava. Graças a Deus. Mas sem religião, não há como isso acontecer. Né? A religião é que nos ajuda a frutificar um verdadeiro sentimento. E eu fiquei um pouco emocionado porque reconheço o valor, né, de uma pessoa que, como eu sou espírita kardecista, a gente fala que é acréscimo de misericórdia. É quando Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Então, minha esposa é acréscimo de misericórdia. Bom, eu lembrei, quando o Cardoso falou, por isso que eu me emocionei, que eu fiquei encurralado na maré. Não sei se ele se lembra disso. E muitas pessoas na Rádio Tupi, o comandante do Getão ficou encurralado na maré e minha esposa, não, ele está trabalhando, não é nada, que ela não sabia. Aí no outro dia o carro estava todo baleado, mas graças a Deus eu não sofri nada. Eu falei, não vou falar para ela não. Aí foi uma patama, não sei quem foi lá me buscar em casa e tal. Ela falou, cadê a tua viatura? Eu falei, não, está com um pneu com problema lá e tal, está o alinhamento. Uns 3 dias depois é que eu fui dizer. Então, quando ele falou isso, eu lembrei, por isso da emoção, né? E controlar, que foi uma noite que eu não dormi, né? E não desabafar, depois de um dia eu desabafei, mas a missão foi cumprida, graças a Deus. E eu não ia falar de segurança pública, não. Eu trouxe aqui algumas coisas escritas, mas depois que o Cardoso jogou a bola, não tem como falar. Para sintetizar a segurança pública, o segredo está no ser humano. Está no ser humano. É a capacidade de conquistar o homem, premiar, reconhecer diante dos outros, e aí ele vai além. Claro que é importante investimento, claro que é importante armamento, mas o fundamental é o homem. Agora, o exemplo tem que ser de cima para baixo. Quando o chefe é corrupto, acabou isso em qualquer área. Mas no militarismo, o militar tem paradigmas para seguir. Bom, mas eu fiquei muito honrado, muito. Não sei se estou à altura, porque como ser humano tenho muitas deficiências. Aliás, eu pedi a Deus nesse momento que eu possa conseguir dizer e agradecer uma homenagem tão bonita que me emocionou. Então, eu fiz aqui um resumozinho, só uns tópicos para não cansar. Pode marcar, Renato, 1h40 minutos. Não, não vai acontecer isso não, isso é para a gente poder rir. Eu, antes de mencionar a história da cidade que me deixou muito encantado, a gente precisa falar um pouquinho na mineração. Porque o caso de Paraíba do Sul, por exemplo, foi um bandeirante que, Garcia Paz Leme, que conseguiu estreitar o caminho do ouro para ligar Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Então, nós tivemos um momento, um rei chamado em Portugal de um magnânimo, Dom João V, o avô de Dom João VI. Imagina uma pessoa naquela idade, com aquela distância, e ter essa visão da mineração. A mineração trouxe a capital da Bahia para o Rio de Janeiro. Foi de grande importância para o nosso estado, foi através da mineração. Mas o ouro nosso, e aí chega aqui na região, ele foi, com o passar dos anos, esgotou, né? E ele foi transformado em café. E nessa região nossa aqui, né, o Vale do Paraíba toda é o Vale do Café. Era o ouro brasileiro. Nós tivemos aqui o Caminho do Ouro, já falei. O Segundo Império, nesse momento, né, de relevância para a economia cafeeira. A linha do trem, com um grande empreendedor, que chamava-se Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Um homem que tinha uma visão, e o imperador Pedro II
a história não é muito generosa com o imperador, mas ele foi um grande estrategista e consolidou o país. Porque nós tivemos várias insurreições que foram controladas pelo patrono do Exército Brasileiro, que hoje nós temos um hino só, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, e temos devemos esse legado ao Caxias. Bom, aqui no nosso caso aqui a gente tem uma fazenda, né, muito importante, que foi São José do Pinheiro, se eu errar me desculpe, ladeada por 2 pinheiros, marco da fundação da Vila Pinheiro. E um comendador, não é isso? José Joaquim de Souza Breves, que não era chamado de barão, era chamado de o rei do café, pela importância que tinha. O município pertencia a Piraí e foi feita a independência em 1995. Não é isso? Emancipado, desculpa, eu que eu estou com a história aqui, falei independência, perdão, vereadora. Então, assim, essa questão histórica é de grande relevância. E eu andei pesquisando, até conversando com o vereador Cardoso. Três Rios passou mais ou menos do que está passando Pinheiral, que é o crescimento econômico. Sem nenhuma crítica aos gestores que passaram por lá, não é isso, mas crescimento é diferente de desenvolvimento. E desenvolvimento implica em educação. A educação é fundamental para transformar. Nosso país só vai dar um salto se investir em ciência e tecnologia. Não é que o curso de Direito não seja importante, não é que o curso de Sociologia não seja... São. Mas a prioridade desse país é investir em ciência e tecnologia para nós não termos. Quando a gente vai numa maioria das empresas, raramente nós encontramos uma máquina brasileira. E temos tudo para fazer. Temos tudo. Temos gente inteligente aqui, temos criatividade que muitos países não têm. A gente só precisa de um pouco mais de investimento direcionado. Não é que a União não vai pagar um curso de Sociologia, vai, mas ela precisa priorizar aquilo que está no seu planejamento estratégico, olhando o futuro. Né? Então, assim, eu desejo, do fundo do meu coração, que os senhores consigam, junto ao Executivo, se vão conseguir, com a graça de Deus, sensibilizar para essa questão, como eu já estou vendo ações, como eu vi do Cardoso, junto a essa criação, trazer centros tecnológicos para qualificar. Porque em 3 dias aconteceu isso. Vinha uma empresa, aí 85% da mão de obra vinha do lado de fora. Eu estou vendo mais ou menos alguma coisa parecida, né? E, claro, não é que não vai receber bem a pessoa de fora, mas os empregos precisam ser, na sua essência, para as pessoas que moram na cidade. Né? Então, continuando aqui, para a gente já falando de educação, não há como nós deixarmos de falar sem falar em Pitágoras, né? Uma frase que nós conhecemos: educai as crianças para não ter que punir os adultos amanhã. Ele falou isso 486 anos antes de Cristo, de grande importância. E esse momento atual, e eu peço desculpa às ideologias que possui, agora como jurista eu convivo tranquilamente com as pessoas que pensam diferente de mim, sem problema, nós temos que respeitar. Mas, na minha visão, o momento brasileiro é muito difícil, porque há um viés que não tem o devido cuidado com a família. Isso eu estou pensando no que eu falo para né, ser bastante educado. Valores e cultos nacionais não são dados a devida importância, e esse momento é um momento difícil. Uma vez Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens e livros. Mas para a gente não ficar muito longo, eu vejo uma coisa grave que está acontecendo lá em Paraíba do Sul, onde nós temos parlamentares, sem citar nomes, que estão falando linguagem neutra na Câmara de Vereadores. Diante de uma situação conflituosa, quem resolve isso é a Constituição da República. No seu artigo 13,
A língua oficial da nossa pátria é o português. E para alterar, nós temos acordos internacionais, desde 1990, com 9 países que falam a língua portuguesa. Com todo respeito à questão da sexualidade, mas não reconheço autoridade em ninguém para alterar a língua portuguesa se não houver o consenso entre 9 países e teriam que mudar o texto constitucional. O pronome neutro, ele existe na língua inglesa, que é o it. Na língua portuguesa não tem. O que faz a diferença nas palavras é o artigo. O cajá termina com a letra A, mas é masculino. Então, ela não pode terminar com a letra E por interesse de A ou de B ou C, porque o texto constitucional assim o consagrou. Então, assim, eu peço até desculpa se é um assunto um pouco delicado, mas precisa ser resolvido pelas normas que nos regem. E eu me lembro do professor Arnaldo Nisquier, que eu peguei há muitos anos, um grande educador. Estava falando com a minha esposa, eu acho que o Arnaldo Nisquier ficou uns 10 anos sendo ministro da Educação. Passou de governo para governo. Um grande educador. Na época que a escola pública era de excelência. Eu estudei escola pública. Na época que a escola pública, pelo contrário, o aluno que era fraco tinha que ir para a escola particular. E ele teve uma vez que ele falou sobre a língua portuguesa, dizendo a falta de cuidado com a língua portuguesa. Imagina diante dessas aberrações que a gente está citando. Então, a educação, nosso país tem 2 graves problemas. A alfabetização, que ela é muito deficiente, e o ensino médio que não atrai. Então, quando a gente consegue ver uma cidade, como a gente está vendo aqui, buscando isso, buscando um ensino médio que traga, que qualifique, que prepare para o mercado de trabalho, a gente fica muito vibrando. Parabenizo ao vereador Cardoso pelo seu trabalho, mas a todos, né, que vêm buscando isso, a sensibilidade de preparar os jovens para o futuro. Bom, o discurso tem que terminar, porque de uma vez um vice-presidente da República disse uma frase muito engraçada: o discurso tem que ser igual o vestido de mulher. Se for comprido demais, nos deixa triste, e se for curto demais, nos escandaliza. Então tem que ser no meio termo para poder acabar. Eu iria terminar falando uma frase do Alferes Tiradentes, o patrono das polícias militares no Brasil. A polícia mais antiga do Brasil é a mineira. É a mineira. Porque de lá teve os dragões e de lá teve o Alferes Tiradentes. Tiradentes foi um visionário, um homem com ideal. E eu, como estou numa casa de leis, que me recebeu muito bem, estou muito grato, eu me sinto à vontade para usar essa frase final. Ele foi preso, ficou na Assembleia Legislativa, em 1789, Cardoso conhece bem, até 1791. Ficou 3 anos preso. Hoje a Alerj saiu daquele prédio, acho que vai virar um museu, e está no antigo Banerjão, né? Vai virar um museu. Mas ali foi a cadeia pública. E Tiradentes, quando ele foi preso, ele disse a seguinte frase, e essa frase que eu agradeço, porque reconhecendo o trabalho que essa casa vem fazendo pela cidade, honrando cada um dos senhores dos seus mandatos. Se todos quiserem, podemos fazer desse país uma grande nação. Se todos quisermos, eu errei na concordância. Vou repetir, porque alguém vai gravar e depois eu vou me arrebentar. Se todos quisermos, podemos fazer desse país uma grande nação. Vamos fazê-la. Muito obrigado. Em votação a moção.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Eu convido o vereador José Augusto dos Santos Cardoso para que faça o uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, vereadores que compõem o plenário, Coronel Germano, nosso homenageado, público presente. Senhor presidente, motivo hoje de usar a tribuna é para agradecer primeiramente a Deus pelo que tem proporcionado à minha vida, ao meu trabalho, agradecer o apoio aqui dos colegas, mostrando a força do Poder Legislativo. Nós recebemos hoje na cidade o subsecretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Sérgio Contemplati. Recebemos também o presidente da CCERJ, Rogério Pires, que veio hoje dar uma notícia de grande valia para a nossa população. O doutor Serginho, quando veio aqui na nossa cidade, onde todos os senhores estiveram presentes, com a ausência da vereadora Karina e do Léo, que estavam em outra agenda, o doutor Serginho, eu fiz alguns pedidos para a nossa cidade. E dentre os pedidos, um já foi atendido e mostra a diferença de ter um deputado e um governador com um olhar voltado para o interior e principalmente para a área da ciência, tecnologia e inovação. Então, hoje foi anunciado em uma reunião na FAETEC de Pinheiral, juntamente com o subsecretário de Estado, Sérgio Contemplati, o presidente da CCERJ, o pré-vestibular social para o município de Pinheiral. Pergunta que eu fiz, presidente Rogério, quantas vagas os nossos jovens terão para ingressar nesse pré-vestibular, para que possam alcançar o sonho de uma faculdade? Cardoso Gugu, doutor Serginho disse que quantas vagas e inscrições forem feitas na cidade de Pinheiral, o município será contemplado. Então, assim, é algo realmente hoje, mais uma conquista para a nossa cidade. Então, se tiver escrito 50, serão 50 alunos, se tiver 300 alunos, aí a importância da parceria com o Poder Executivo. Após essa reunião, nos deslocamos à Prefeitura, fizemos uma reunião com o prefeito Edinardo, com a vice-prefeita Cediene, com o secretário de Educação, Fernando, e também com o secretário de Governo, Stanislau, para enganjarmos esforços para que a cidade de Pinheiral pudesse ter uma estrutura. As escolas públicas do município, foi citado pelo prefeito Edinardo Roberto Silveira, que de repente nós vamos ter que criar várias bases para estar atendendo a nossa população, e foi um encontro muito produtivo, e que quem ganha com tudo isso é a cidade de Pinheiral. Então, o meu agradecimento ao governador Cláudio Castro, ao deputado doutor Serginho, secretário de Ciência e Tecnologia, que vem fazendo um excelente trabalho, o seu subsecretário Sérgio Contemplati, também o presidente da CCERJ, que dê bônus para o município. Há um estudo lá na Fundação CCERJ, que no ano que vem estará entrando na grade da CCERJ o pré-vestibular militar, e Pinheiral vai ser uma das primeiras cidades também a ser contemplada com o pré-vestibular militar. Então, assim, eu só tenho que agradecer. A palavra de ordem é gratidão. Nós vamos trabalhando, vamos avançando. Praticamente em menos de uma semana, menos de um mês, nós já trouxemos aqui na cidade o secretário de Ciência e Tecnologia, doutor Serginho, hoje o presidente da CCERJ, que tem status de secretário, e na semana que vem também estará vindo mais um secretário que estará aqui na Câmara. Na terça-feira, vamos aguardar, que é uma surpresa, até então, se coincidir a agenda, a ideia é trazer esse secretário que vem fazendo um grande trabalho também
pela cidade de Pinheiral e por todo o estado do Rio de Janeiro, junto com o governador Cláudio Castro. E no mais é isso, agradecer ao Coronel Germano pela confiança, pelos ensinamentos, enquanto nosso comandante, e a importância de um legislativo forte, que quem ganha com isso é a população de Pinheiral, o Legislativo auxiliando o Poder Executivo, e tive também a felicidade de me deslocar até a cidade em caravana com o subsecretário de Estado, juntamente com o presidente da CCERJ. Nos encontramos com o prefeito Aloísio de Coatis, onde também serão anunciados 3 cursos técnicos em Coatis, que ficará sob a nossa gestão, sob a gestão de Pinheiral. Então, assim, Pinheiral hoje também, a nível de estudo técnico, Coronel Germano, vai ser referência até para atender outras cidades, devido à estrutura e o olhar diferenciado que o nosso deputado, o doutor Serginho, está tendo com o nosso município. Então, a palavra de ordem aqui é gratidão. Gratidão ao apoio de todos os colegas e principalmente ao nosso deputado, doutor Serginho. Meu muito obrigado. Não havendo matéria para o grande expediente, passarão para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 55 de 2021, de autoria do vereador José Augusto Santos Cardoso, que institui o programa Medicamento em Casa e dá outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 72 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que institui o incentivo financeiro decorrente do programa Previne Brasil e determina outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 73 de 2021, de autoria da vereadora Carina Valim Pires de Oliveira, que autoriza o prefeito municipal a outorgar a via pública denominada Rua A, do bairro Vale dos Pinheiros, o nome da Rua Georgina Azevedo Valim e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 74 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei de número 74 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera a redação do artigo 9º da lei de número 1165, de 9 de dezembro de 2020. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie, tem-se que o objeto da presente proposição possui arrimo no que dispõe os dispositivos 42 e 43 da Lei 4.320 de 64, seguindo ainda a inteligência do parágrafo 8º, artigo 165 da Constituição de 1988. Nesta linha, tem-se que, cumpridos os pressupostos objetivados evocados em lei, não há o que falar em qualquer tipo de óbice à propositura ora em apreço. Assim, de acordo com as questões de direito e fatos narrados acima, os argumentos expedidos pela municipalidade para fundamentar seu pleito são suficientes para assegurar a segurança jurídica e a legitimidade do mesmo. Em consequência disto, sua total aprovação é medida de prudência por parte dos nobres pares. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 23 de novembro de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei 74 de 2021. Relator, Leonardo Francisco de Barros.
Relatório. Veio a esta comissão para parecer o projeto de lei de número 74 de 2021, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação do artigo 9º da lei de número 1165, de 9 de dezembro de 2020. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre a alteração no artigo 9º da Lei 1165, de 9 de dezembro de 2020, a fim de que fique expresso no corpo da Lei Orçamentária Anual a autorização para que o chefe do Executivo possa abrir crédito adicional até o limite de 45%, nos mesmos termos do artigo 165 da Carta da República de 1988. Conforme mencionado, o pleito é de sede constitucional e está respaldado na legislação esparsa, notadamente no artigo 42 da Lei 4.320 de 64. De outra sorte, afigura-se que o único meio possível para alterar o orçamento público é adequá-lo à atual realidade financeira do município, sob pena de se operar em orçamento ineficiente e sem qualquer eficácia, emperrando a máquina administrativa municipal. Nesta linha, tem-se que, cumpridos os pressupostos objetivados, invocado em lei, impõe-se que o projeto prospere em sua totalidade. Desta forma, voto por sua aprovação. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que esse se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Relator, Leonardo Francisco de Barro. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 23 de novembro de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 74 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera a redação do artigo 9º da lei 1165, de 9 de dezembro de 2020. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 75 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 75 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.155.438 e determina outras providências. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Veio a esta comissão o presente projeto de lei com vistas à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.155.438 para atender despesas da Secretaria Municipal de Educação. A referida verba servirá para a manutenção do ensino fundamental, salário, educação, obra, aquisição, manutenção, ampliação, reforma e construção de escolas, adequando a Lei Orçamentária Anual, Lei número 1165, de 9 de dezembro de 2020. Por conseguinte, contribuir para a estruturação da Secretaria Municipal de Educação com aquisição de equipamentos, realização de obras, manutenção e serviço. A educação é um direito constitucionalmente assegurado a todos, inerente à dignidade da pessoa humana, bem maior do homem, sendo que, por isso, o Estado tem o dever de prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O direito à educação é previsto no artigo 205 da Constituição Federal. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim, é de grande importância incentivar e apoiar práticas voltadas
para o desenvolvimento, manutenção, aquisição de serviços, encomenda, sendo de grande relevância para o ensino dos munícipes pinheiralenses. Ademais, não se vislumbra qualquer vício formal ou material no aludido projeto de lei, havendo perfeitamente compatibilidade entre o mesmo e a Constituição Federal e legislação afins. Desta forma, voto por sua aprovação. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 23 de novembro de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei número 75 de 2021. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a esta comissão para parecer análise o projeto de lei de número 75 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 1.155.438 e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. A educação é um direito constitucional previsto na Constituição Federal de 1988. Observa-se que, no artigo 6º da Carta Magna, consagra o direito à educação como direito social, ao dispor que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Portanto, considerando a importância da educação como um direito social garantido pela Constituição Federal, podemos dizer que as políticas educacionais fazem parte do processo de crescimento e desenvolvimento do nosso país. As políticas educacionais servem como instrumento governamental com o objetivo de fornecer subsídios para ampliação e universalização da educação no país, em nível federal, estadual ou municipal. Assim, o projeto em questão averigo que esse se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 23 de novembro de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Educação e Cultura. Parecer. Comissão de Educação e Cultura. Referência. Projeto de Lei 75 de 2021. Relator, José Augusto dos Santos Cardoso. Relatório. Veio a esta comissão para parecer análise o projeto de lei número 75 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.155.438 e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. As políticas educacionais no país precisam observar os aspectos abordados pela Constituição Federal de 1988, bem como pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O artigo 3º da LDB prevê que o ensino deverá considerar os seguintes princípios. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Inciso 4º. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inciso 5º. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 6º. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 7º. Valorização do profissional da educação escolar. Inciso 8º. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Inciso 9º. Garantia de padrão de qualidade.
Inciso 10, valorização da experiência extraescolar. Inciso 11, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Inciso 12, consideração com a diversidade étnico-racial. Inciso 13, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Inciso 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, surdos-cegas e com deficiência auditiva. Portanto, o atual projeto de lei se reveste de ilegalidade, inexistindo qualquer óbice à sua aprovação. Todavia, somente o plenário pode apreciar decisivamente o mérito. Assim, assinalo o meu voto favorável. Relator, José Augusto dos Santos Cardoso. Parecer da comissão, pelas condições do ilícito. Relator, Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 75 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no valor de R$ 1.155.438 e determina outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 66ª sessão ordinária a ser realizada no dia 29 de novembro de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.